Pai, nós te louvamos por estar na tua presença nessa noite, Pai. Ao pregar a tua palavra, eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo, que conhece o mais íntimo de cada pessoa, Senhor, esquadrinhe os corações dessa noite. Oh, porque a tua palavra, Senhor, é apta para discernir o mais íntimo pensamento de qualquer pessoa aqui nessa noite. Porque é uma espada de dois gumes que vai na divisão da alma e do espírito. Por isso, o Espírito Santo fala conosco. Que possamos nessa noite colocar em prática, Senhor, a tua palavra. Fala, Senhor, conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. No nome de Jesus, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tome assento, meus queridos. Aleluia. Se você quiser deixar esse fundo musical, não tem problema. Você vai tocar aí? Então toque. Você gosta de tocar? Pode tocar. Glória a Deus. Amém? Coisas boas acontecem a pessoas boas e dedicadas. Entenderam? Vamos dizer juntos? Coisas boas acontecem a pessoas boas e dedicadas. É o que nós vamos pregar nessa noite. E o que eu vou pregar nessa noite está baseado em Daniel capítulo 10 e verso 11. Daniel, profeta Daniel, capítulo 10 e o verso 11. Gostaria de lembrar os irmãos que estavam trabalhando, que quiserem participar da ceia. Depois o pastor vai designar, ou ele mesmo, alguns irmãos para participar da ceia, os que estavam trabalhando hoje pela manhã. Coisas boas acontecem a pessoas boas e dedicadas. Podemos ver que essa frase é certamente verdadeira. É o caso do fiel Daniel, que nós vamos falar nessa noite. O Daniel da Bíblia. Podemos ver que ele foi abençoado de muitas maneiras. Se nós olharmos simplesmente Daniel capítulo 10 e verso 11, diz assim: ele disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Notamos que Deus chama Daniel de homem muito amado. É um privilégio, hein? É um privilégio ser chamado por Deus de homem muito amado. Mas eu gostaria de situar os irmãos na história sobre Daniel. Daniel, um jovem hebreu, que foi levado escravo para trabalhar na Babilônia. Escravo para trabalhar na Babilônia. E foi um homem tão fiel, foi um jovem tão fiel, posteriormente um homem, não é? Tão fiel, que ele passou a ser governador, o escravo, governador de 46 províncias. Você pode entender isso? Porque coisas boas acontecem a pessoas boas e dedicadas. Em Daniel capítulo 10, fala no verso 12, não é? Que ele era um homem aplicado. Inclusive ele orava. No capítulo 10, verso 12 diz assim: então me diz, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. E se você ler lá, versículo 11 até o verso 14, você vê que nessa oração, Daniel fez o jejum de 3 semanas, 21 dias, e a oração não estava chegando a Deus. Ele orava a Deus e a oração não chegava, porque existia um príncipe, um demônio territorial, um príncipe que dominava na Pérsia. Você precisa conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual, e não deixava a oração chegar a Deus, não é? E ali em Daniel capítulo 10, verso 11, 12, 13, 14, 15, 16, fala dessa história. E Deus mandou o arcanjo Miguel pelejar com aquele príncipe, e aí as orações chegaram a Deus. E Deus fala no verso 12, que Daniel era aplicado. Se você ver Daniel capítulo 6 e verso 10, diz lá que ele orava 3 vezes por dia.
ele se ajoelhava e orava agradecendo o seu Deus. Eu vou repetir: coisas boas acontecem a pessoas boas e dedicadas. Se você ver no capítulo 9 de Daniel e o verso 23, ele é chamado novamente de muito amado por Deus. No princípio das suas súplicas saiu a ordem: eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Deus tinha um amor especial por Daniel. Ele vira e mexe, estava falando muito amado, né? E aqui Daniel é novamente referido como muito amado, porque Deus se sente assim sobre ele. E a Daniel foi revelado coisas especiais. A Daniel foi revelado parte do Apocalipse, o fim dos tempos, não é? Na revelação de Daniel. Veja que no capítulo 10, verso 19, ele disse assim: não temas, de novo, homem muito amado, paz seja contigo, diz Deus, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, porque tu me fortaleces. Mais uma vez, Daniel é chamado de muito amado, não é? Glória a Deus. Essa palavra foi usada para descrever o que Deus sentia por Daniel, porque Daniel era um filho fiel de Deus. Ele é visitado por mensageiros, sempre era visitado por mensageiros de Deus. Isso nos faz lembrar de alguns homens de Deus na Bíblia. Jó, Noé e o próprio Daniel são referências quando você vai ler lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que no capítulo 14, verso 14 e verso 20, ele fala: ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. E no verso 20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, nem um filho, nem uma filha se livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas. Quando Deus usa o profeta para falar de um povo que estava terrível, não é? Que não foi no tempo de Daniel, o próprio Deus fez referência na profecia sobre Noé, Jó e Daniel, dizendo que nem se ele estivesse ali ia resolver o problema do povo. Olha o parâmetro que Deus tinha para citar essas pessoas, não é? Coisa maravilhosa. É óbvio que as coisas aconteceram com Daniel, porque ele era bom. Como somos tentados a perseguir o elogio e recompensa deste mundo, e nós buscamos reconhecimento nesse mundo, e o que mais vale? Ser reconhecido pelo mundo ou ser reconhecido por Deus? Se você vê em João capítulo 5 e verso 44, diz assim: como vocês podem crer, se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória do Deus único? Então não fique preocupado, irmão, em ter louvor aqui nessa terra, em receber aplauso nessa terra. Esteja preocupado a ser reconhecido por Deus. E é interessante o parâmetro de Deus para com a gente. Quando você vai ler a história do rei Davi, o homem que errou muito, e não dá tempo de falar sobre isso nessa noite. Mas em um momento Deus fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa tremenda. Davi inteligente que era. Ele fez uma coisa muito feia. Ele praticamente mandou um homem à morte, quando elogiou um homem, um general, e colocou ele à frente de uma batalha. E ele sabia que aquela batalha ia ser perdida, para ficar com a mulher do homem, para ele ficar viúvo, né? Eu estou sendo bem simples nessa história, porque tem muitos detalhes nessa história. Aí Deus vai e visita Daniel e diz: Daniel, manda o profeta falar com ele, o seu reino será tirado, porque Deus viu o que você estava fazendo. Você acha que ninguém viu, mas Deus viu. E aí ele vai, num ato de arrependimento, se veste de roupa de saco, tira toda aquela indumentária de rei e começa a orar. E alguns desses salmos estão na Bíblia, algumas orações de Daniel. E ele fala: Senhor, a minha alma angustia até a morte, volte para mim, ó Deus, esquadrinha em meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, porque em pecado eu fui formado.
e em pecado me concebeu a minha mãe, mas olha para mim, volta o teu rosto para mim. E ali atrás do trono, ajoelhado, pedindo a misericórdia de Deus. E aí ele ora e diz: Senhor, sacrifícios e obras não quiseste, porque se tu quiseste eu daria. Ele era rei, ele tinha a possibilidade de dar centenas de animais em sacrifício, mas aí ele vai e pega o coração de Deus. Mas Senhor, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Como é que você entra aqui nessa noite? Como é que você está aqui nessa noite? Você pode estar fazendo uma alta análise e um julgamento de você mesmo e dizer: será que eu mereci estar aqui? Mas troque isso nessa noite. Fale com Deus e diga: Senhor, eu estou aqui, estou arrependido e um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Aleluia. Aí Deus escuta a oração de Davi e manda o profeta voltar e falar com ele, que Deus ouviu a oração dele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, procurar o louvor humano é uma tentação, mesmo para as pessoas religiosas. Em Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, Jesus falou, Mateus 6, de 1 a 4, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos homens, para ser visto por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa, nenhum galardão celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa, disse Jesus. Mas quando você der esmola ou ajudar alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste ajuda em segredo. E seu Pai, que vê tudo o que foi feito em segredo, vai te recompensar. Não faça nada porque você quer ter vanglória. Pastor, eu coloquei ali um dízimo de 5 mil reais. Você nem fala isso para mim, irmão, perde o seu tempo, porque a sua recompensa você já está tendo. Não, é você e Deus. Se você for ajudar alguém, não fale para ninguém, ajude a pessoa, porque o seu galardão está com Deus. Ele vai retribuir, não é só nos céus não, aqui nessa terra também. Então o próprio Jesus falou para a gente não buscar isso, né? Glória a Deus. Mas poderia ser mais valioso e duradouro e importante ouvir Deus falar, não é como está lá em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 1, verso 30. Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Por isso que nós não devemos julgar a aparência das pessoas. Há pessoas que são muito mais fiéis a Deus do que a gente mesmo. E a gente, porque acha que tem um cargo na igreja, um cargo na sociedade, acha que tem uma posição de destaque, acha que nós às vezes somos melhores que aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa tem galardões infinitos com Deus, porque essa pessoa faz a obra de Deus de uma maneira que as pessoas não veem. Mas Deus vê, aleluia, e Ele recompensa, como nós lemos nessa noite. Daniel tinha feito sacrifícios, tinha sofrido muitas situações difíceis, mas ele estava certo com Deus. Será que essa declaração de amor de Deus para Daniel não seria uma mensagem para Daniel, de que tudo aquilo tinha valido a pena? Em Romanos capítulo 2, verso 29, diz assim: melhor é o louvor de Deus do que o louvor dos homens. Não fique esperando nada de mim enquanto pastor dessa igreja. Eu preciso ser reconhecido pelo pastor, não é? Eu preciso ser reconhecido pelo pastor. Não, seja reconhecido por Deus. Eu não sei se eu posso fazer isso nessa noite, mudar essa canção e cantar: eu não preciso ser conhecido por ninguém. Amém? A tua glória, Senhor, que basta na minha vida. Aleluia. Irmãos, a Rede Globo de televisão, através de um programa chamado Fantástico, levou ao ar uma série chamada Chefe Secreto. E uma desses seriados, ou desses capítulos, me chamou a atenção, porque o chefe
disfarçado de funcionário, feito todo um trabalho de maquiagem. Estava entre os funcionários. E ele foi trabalhar com uma pessoa, um ex-drogado, uma pessoa que estava trabalhando na empresa dele, convertida ao Senhor Jesus. E aquela pessoa disse para o chefe, que não sabia que era chefe, viu, faz dessa forma. O chefe de propósito fez uma coisa mal feita lá, viu, não faz assim não, faz dessa forma, faça como se estivesse fazendo para Deus. E ele não sabia que estava falando com o chefe. Não é à toa que diz a palavra de Deus, bem-aventurados são os hospitaleiros. Sabe o que é hospitaleiro? Antigamente não, ainda no Brasil, às vezes no fundão de Mato Grosso, na Amazônia, em outros lugares, tem uma casa aqui, tem uma casa daqui, 200, 400 quilômetros. E é comum as pessoas darem hospedagem para os viajantes, porque não tem hotel. É no meio do nada, aquelas fazendas, não é? A palavra de Deus diz assim, bem-aventurados os hospitaleiros, porque muitos de vós hospedaram anjos na sua casa e não sabiam. E não sabiam. Para quem você tem estendido a sua mão? Para quem você tem estendido a sua mão? Então, irmãos, aquele rapaz dizia isso, viu? Faça tudo como se fosse para Deus. Ele não sabia, mas ele estava pregando o evangelho para o seu patrão. E depois o patrão mudou a história dele naquela empresa. Irmãos, por mais que a mentalidade do meio profissional afirme que agradar um chefe seja ser puxa-saco, esta impressão acaba deturpando o verdadeiro sentido de ser agradável à pessoa que servimos. No livro de Lucas, Jesus instrui que após fazermos tudo o que nos for ordenado como empregados, devemos considerar como servos inúteis. Ô louco, pastor, suei o dia inteiro hoje, deu sangue na empresa, mas aí Jesus fala para a gente se considerar como servo inútil. Nesse caso, se refere a pessoas sem qualquer mérito, né? Não achar que você é o grandão. Não, eu fiz o que eu tinha que fazer, pronto, fiz a minha obrigação. Está em Lucas capítulo 17, verso 10. Assim também vós, depois de haveres feito quanto lhe foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Na verdade, todos os nossos recursos para o trabalho provêm de Deus. Nossa capacidade, como talentos e dons, é Deus que dá. Logo acabamos sendo devedores para Ele. Quando executamos um trabalho, nunca devemos focar demasiadamente o nosso mérito, mas focarmos primeiramente na obrigação de fazê-lo da melhor maneira possível, o que estiver em nossas atribuições. Ser um profissional agradável e dedicado, quando a circunstância é favorável, é muito simples e muito fácil. Por isso que a justiça do trabalho é a justiça dos desempregados. Isso foi um juiz que disse. Aliás, não foi nem um juiz, foi um desembargador, né? Que a justiça do trabalho é a justiça dos desempregados. Porque enquanto o camarada está empregado, ele não mexe com o patrão, tudo certo, né? Mas a hora que ele perde o emprego, e aí ele entra com ação na justiça, vira aquele rolo, inventa, arruma testemunha falsa, não é? E mente. Mas em 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: vós servos, empregados, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, às vezes padecendo injustamente, mas Deus está vendo as coisas. 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 e 19. Não é? Um outro trecho está lá em Tito, capítulo 2, verso 9 ao verso 10, ele diz: exorta os servos a que sujeitem seu senhor, e em tudo o agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda e boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Não é? Houve um tempo, irmãos, que não era nem evangélico, era crente. Quando você ia fazer uma ficha numa empresa,
e colocava lá qual a religião. Crente, você tinha precedência sobre os outros. Você tinha chance de ser contratado, porque crente era honesto. Eu peguei esse tempo. Crente era sinônimo de honestidade. Hoje eu fico na dúvida. Fico na dúvida. Porque nós não somos bons profissionais. Nós não somos bons professores. Nós não temos sido bons patrões. Políticos, então, misericórdia, estamos sendo da pior espécie. Não estamos sendo pastores exemplares. Não estamos sendo pais exemplares, muito menos filhos. O cristianismo, ele virou apenas uma reunião de igreja, quando na verdade nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. A maior dificuldade de empresas hoje é conseguir funcionários. Pastor, tanta gente desempregada, realmente, uma gente boa não está desempregada. Eu estou dizendo porque eu sou patrão. E quando você tem uma pessoa boa trabalhando com você, você se esforça, você dá um jeito, você luta para cá, só se não tiver jeito mesmo, para você manter a pessoa. Porque hoje as pessoas não têm compromisso. As pessoas querem apenas emprego, não querem trabalhar. As pessoas querem apenas o salário. Começou a trabalhar ontem, já está perguntando hoje quanto vai ganhar. Não é? E nós estamos vivendo um momento nesse país em que se discute muito a questão do trabalhador. Estão falando que estão tirando aí dos trabalhadores, né? Direitos dos trabalhadores. Quando na realidade não estão tirando direitos dos trabalhadores. O trabalhador deveria ser, como qualquer outro país do mundo, a negociação deveria ser direta com o patrão. Não é? Diretamente com o patrão. Então nós estamos vivendo uma incerteza, essa que é a verdade. Aquele que poderia contratar mais, não contrata por uma incerteza jurídica. Uma incerteza jurídica. Então fica esse monte de gente desempregada. Nos Estados Unidos, por exemplo, que digamos que é um país mais avançado que a gente nessa área, não existe uma lei trabalhista como nós temos aqui no Brasil. Lá o contrato é feito diretamente com o patrão. E apenas 3% dos trabalhadores entram com ação contra um patrão. E aqui nós temos uma justiça específica do trabalho. Uma justiça que custa bilhões de reais por ano para manter a estrutura dela. E saiu na revista Veja o ano passado que o custo da justiça brasileira, a justiça do trabalho, ela custa exatamente para ela funcionar a indenização do que as pessoas receberam. Então é melhor não ter a justiça do trabalho e pagar a indenização para esse povo aí. Pronto. Entende como é que é? Estou dizendo isso para você, porque se você tem orado a Deus e quer que Deus abençoe a sua vida, e que você seja melhor onde você está, que você seja realmente, consiga subir de cargo onde você está. Primeiro, busque conhecimento. Segundo, seja fiel no seu trabalho. Não pelo seu patrão, por Deus. A Bíblia fala desse mesmo Daniel que nós estamos falando, que ele era 3 vezes por dia. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, honesto, um camarada que saiu, um jovem que saiu, escravo, um hebreu, e foi para a Babilônia. Ele foi tão honesto que virou governador de província, um escravo. E aí, os seus colegas governadores também da Babilônia ficavam com ciúmes dele. Como é que Daniel, o rei só olha para esse cara aí, meu? O rei só olha, esse cara é puxa-saco do rei. E eles procuraram, segundo a Bíblia, um jeito, algum maracutaia, alguma coisa na vida de Daniel para derrubar ele. Irmão, fique tranquilo, quanto mais você é abençoado, mais as pessoas vão te perseguir. Mas seja fiel. E aí o que aconteceu? Não acharam nada, a não ser que orava 3 vezes por dia. Aí tiveram uma brilhante ideia. Não tem nada de errado na vida do Daniel. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar o rei pelo orgulho, pela vaidade, vamos falar para ele fazer uma estátua bonitona, né, simbolizando o reinado dele aqui de toda a Babilônia.
Vamos dizer para ele fazer um edito, e nesse edito obrigar que todas as pessoas ajoelhem nessa estrada. E Daniel não vai, porque ele fala que serve um Deus aí, um tal de Jeová, aí ele não vai não. É mesmo, né? E aí ele vai se enrolar, né? Vai se enrolar. E a ideia era não adorar nenhum outro Deus, senão ia para a cova. E isso aconteceu. E quando o rei teve a notícia de que Daniel tinha desobedecido o edito dele e foi mandado para a cova, a Bíblia fala que o rei não dormiu aquela noite, e tanto que ele gostava de Daniel. E quando ele chegou pela manhã, ele gritou lá de cima: Daniel, será que o teu Deus te salvou? Porque os leões estavam famintos. Ele disse: sim, ó rei, meu senhor, o meu Deus fechou a boca dos leões. Aí mandou tirar Daniel de lá. Aí o rei fez um outro edito. Todos aqueles que estavam perseguindo Daniel, mandou jogar lá na cova. Nem chegou embaixo direito. O leão blá, 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 blá. Não importa qual é o seu momento, meu irmão, o Deus que você serve, Ele é fiel. Você não está servindo só patrão, você está servindo a Deus. Seja fiel a Deus, que Ele vai ser fiel com você. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de tomar alguns momentos para lembrar algumas pessoas que foram fiéis e dedicadas, foram boas e dedicadas, que a Bíblia relata. José, está lá em Gênesis no capítulo 50, não o José, esposo de Maria, mas Gênesis no capítulo 50 fala de José do Egito. Ele foi abençoado como um grande governante de um país estrangeiro, pela maioria dos seus 80 anos que ele viveu no Egito. Ana, uma mulher que era estéril, não poderia dar luz ao filho. 1 Samuel capítulo 2, verso 18 a 21, diz que essa mulher era estéril, e dedicou o seu filho, como prometeu o Senhor, e abençoou. Quando ela entregou o seu filho, disse: Deus, se o Senhor me dá um filho, eu vou colocar ele na tua presença, na tua casa, ele vai servir na tua casa. E Deus ouviu Ana, e deu mais 5 filhos para ela, não só um, glória a Deus. Cornélio, era um oficial do exército romano, está lá em Atos capítulo 10, verso 30 a 33, ele era um ajudante e apoiador da nação hebraica, embora ele era um romano. Suas orações e as suas esmolas foram lembrados, e ele foi abençoado uma vez com a visita do apóstolo Pedro, né, que levou Cornélio à conversão. João, está lá em Apocalipse 1, do verso 1 ao verso 3, assim como Daniel era considerado um servo fiel a Deus, e com uma experiência maravilhosa, suas profecias foram impressionantes no livro do Apocalipse, não é? João, Deus revelou o Apocalipse para João. Etíope, era um eunuco na realidade, ele não conhecia a palavra de Deus, mas um dia, Filipe, um servo de Deus, encontrou com esse etíope. Ele estava lendo o livro de Isaías, não é? E Deus falou para Filipe: viu, vai até ele, entra na carruagem, conversa com ele. Ele falou: viu, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: não, não tem ninguém que explique. Ele estava lendo sobre Isaías. E aí Filipe começou a pregar para aquele eunuco, e aí ele se converteu. Irmãos, está lá em Atos capítulo 8, verso 35 a 39. Você quer que algo de bom aconteça para você hoje? Determine a viver ansiosamente a cada dia para o Senhor. Levante-se pela manhã e diga: Senhor, muito obrigado. Almoce: Senhor, muito obrigado. Vá para o trabalho: Senhor, muito obrigado. Está chovendo: Senhor, muito obrigado. A água está no telhado da sua casa: Senhor, muito obrigado. Tem apenas o pão: Senhor, muito obrigado. Tem um churrasco: Senhor, muito obrigado. Mas se você não é um cristão, nada melhor poderia acontecer para você nessa noite do que você tomar uma decisão, assim como aquele etíope, o eunuco, decidiu aceitar Jesus, e você entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Nada melhor poderia acontecer na sua vida do que isso.
Creia no Senhor de todo o seu coração. Arrependa dos seus pecados. Confesse que Jesus é o Filho de Deus. As coisas boas acontecem a pessoas boas. Quando andamos como um cristão fiel, as coisas boas acontecerão conosco, agora e por toda a eternidade nos céus. Amém? A nossa vida é um reflexo. A nossa vida é um reflexo. Alguém me disse: pastor, mas o senhor tem bastante conhecimento e parece que as coisas são mais fáceis para o senhor, né? As pessoas só veem isso, né? As pessoas não percebem que a vida é uma troca. Alguém que está me ajudando, porque em algum momento eu ajudei esse alguém. O problema é que você não ajuda ninguém, e você quer pegar carona na bênção do outro. Entende isso? Você se economiza, como tudo, não quer nada que dê trabalho, não quer fazer nada que dê trabalho. Ah não, isso não é para mim, isso não é para mim. Aí chega: pastor, o senhor conhece alguém que trabalha em tal lugar assim, que pode me ajudar? Não é? A gente quer pegar carona na bênção do outro porque a gente não se expõe. A gente não se expõe. A gente não se dedica. A gente não quer ter trabalho. Mas que você realmente possa viver uma vida com Deus, uma vida para Deus, e ser fiel aonde você está. Porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Se coloque de pé. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Me vem agora em minha mente, interessante como a mente da gente viaja no tempo, não é? Eu saí de uma família muito simples. Quando eu falo simples, simples mesmo, sem conhecimento, sem influência nenhuma na sociedade. E para ser bem sincero, em alguns momentos eu tinha vergonha. Não a vergonha dos meus pais, a vergonha de pessoas, deles como pessoa. A vergonha porque a gente era ninguém. A gente era ninguém. Sabe o que é ninguém? Sabe aqueles pais que vão na reunião da escola dos filhos, que ninguém nem nota que entrou, que saiu? Se você se acha um ninguém, tem alguém que olha para você nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu tinha vergonha dos meus colegas, porque naquele tempo a escola pública era uma excelente escola. Pobres e ricos estudavam nela. Eu não tinha um bom material escolar. Eu tinha de vergonha de ser quem eu era no contexto social. Hoje vocês são ricos, meu querido. Costumo dizer que essa geração é riquíssima. Mas Deus tem planos e propósitos em cada vida aqui. Eu ouvia muito Deus falar com os meus pais: eis que eu chamei vocês, os seus filhos serão bênçãos, o teu filho mais velho eu vou colocar no meio das autoridades. E se você ouvisse aquelas profecias, naquele cenário, naquele contexto e naquele lugar, você ia rir, como Sara, esposa de Abraão, com mais de 100 anos de idade, quando os anjos foram até lá, dizer que ela daria à luz a um filho, era estéril. A Bíblia fala que tinha uma cortina, e Sara estava depois da cortina, os anjos falando com Abraão: o ano que vem a essa hora, a tua esposa dará à luz a um filho. A Bíblia fala que a velhinha ela riu, porque já era cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não menstruava mais, ela não ovulava mais. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que muitos anos se passaram na sua vida, e as coisas de Deus já não aconteceram na sua vida, porque você é assim, você vai, é fiel um tempo, daqui a pouco você para, e quando você para, o tempo de Deus interrompe.
Mas nessa noite, se aproprie do tempo de Deus, porque ainda que Ele tenha que aumentar os anos de vida para você, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Ele não é homem para que minta. Ele tem propósito na tua vida. Aleluia.